Olá, meus irmãos. Estamos novamente neste encontro para reflexões profundas, nós todos juntos. Então, dando sequência, agora a segunda parte da reflexão, que leva como tema o Consolador Prometido. Ao qual na primeira parte nós fizemos uma série de considerações a respeito, porque o mestre escolheu, por exemplo, chamar de Consolador Prometido, e o que levou ele a fazer esta promessa. Então, tudo isso nós refletimos juntos lá na primeira parte. Agora, na segunda, nós vamos falar do Espiritismo, que nós já entendemos que a doutrina espírita vem se enquadrar perfeitamente naquela promessa que Jesus prometeu a respeito que enviaria o Consolador Prometido. Então, como disse, situa-se como esse aguardado Consolador essa doutrina que nós conhecemos por Espiritismo, codificada por Allan Kardec em 1857. Então, sabemos que, por que em 1857? Porque a humanidade já estaria mais amadurecida, um pouquinho mais evoluída, em condições tanto morais quanto intelectuais. É claro que nós não chegamos ainda à totalidade do nosso potencial, tanto num quanto no outro. Mas, para receber esta codificação, nós já estaríamos prontos. Então, por isso que o mestre disse: vem este Consolador Prometido para relembrar o que eu ensinei e também trazer novas lições. Então, é este aguardado Consolador a nossa doutrina espírita. Então, grande parte, porque lá em 1857 já temos capacidade de compreender as nossas responsabilidades. Então, hoje, nós estamos em 2021, logicamente que nós já entendemos que veio essa doutrina espírita. E quais são as nossas responsabilidades diante, inclusive, das nossas dores, dos nossos testemunhos a cada encarnação. E se não percebemos ainda, está na hora de atentarmos que, se nós queremos realmente a felicidade futura prometida por Jesus, aí está o roteiro para a felicidade. Porque ela nos conduz, através dos seus ensinamentos, o que é preciso para um dia eu viver sem dor, sem dificuldades, eu ser também um Cristo, chegar à perfeição. Então, a doutrina espírita vem nos auxiliar como roteiro certo do que a gente tem que fazer para chegar finalmente a esta felicidade almejada. E eu gosto de fazer uma ressalva neste ponto, porque a gente tem que exaltar a misericórdia e o amor divino. Porque por mais que o mestre disse, a felicidade não é deste mundo, que a nossa felicidade real é para o futuro. Mesmo assim, o Pai, pela sua misericórdia, nos proporciona já, não a felicidade total de todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa existência, mas sim momentos felizes. Então, por que abrir este espaço, esse parêntese? Para pedir aos amigos que possam, quando estão na vivência daquele momento feliz, ele é fugaz. Então aproveite, porque isso nos dá força e energia para o segmento dos nossos ressarcimentos. E é para isso que a gente veio, é para isso que existe a reencarnação, que é de suma importância para cada espírito. E necessitados somos todos nós. Pecadores do passado, somos todos nós ainda. Então, aproveitemos, no meio das turbulências que envolvem a nossa reencarnação, aqueles momentos que são felizes, descontraídos, que nós rimos,
né? Porque eles são sim fugazes, mas são estes, muitas vezes, que nos dão o devido sustento para enfrentar nossos problemas. Então, é um roteiro seguro para a nossa felicidade, que demanda, sim, a cada segundo nosso esforço no bem, né? Então, vejam, vem nos orientar, nos guiar, mas nós temos que ter essa consciência. O que pede de nós? Que nos tornemos homens de bem, que sejamos bons, né? E o Evangelho está recheado, né, de orientações a respeito dessa questão. Aquisição de virtudes, mudança de pensamentos, de sentimentos, né? Então, é o esforço no bem que vai me levar a esta felicidade futura. E, logicamente, nós estamos construindo um futuro feliz. Ah, do meu filho, do meu esposo, do meu amigo? Não. Eu estou construindo o meu futuro feliz. Ah? Então, vejam, essa questão não é egoística. Como eu também sou um espírito devedor, né, cheio de coisas ainda a serem melhoradas, a construção desse futuro feliz pertence a mim, é minha responsabilidade. E isso é interessante, né? Que muitas vezes nos nossos sofrimentos a gente coloca a culpa no outro, né? Mas vejamos qual é o nosso comprometimento, né? O que eu tenho que mudar para não ter que passar mais por aquilo que hoje me desestrutura? Então, sigamos adiante. Então, é necessário que encaremos a nossa realidade. Tá? A nossa jornada terrestre tem duas importantes finalidades. Renovação, ninguém reencarna para voltar pior. Não é este o planejamento. É claro que temos livre-arbítrio para isso, né? Mas quando planejam a nossa encarnação lá no plano espiritual, eles fazem toda uma condução apostando que vamos ter êxito. Então o quê? A finalidade é nos renovarmos, tirando um pouquinho ressarcindo todas aquelas coisas equivocadas que fizemos no passado devido à nossa imaturidade, né? Então, além de renovação, a outra finalidade importante é de progresso. Então, as nossas encarnações não é só para testemunho, para ressarcimento, só para dor. Não. É através da dor, né, que vamos ressarcir, também evoluirmos, também progredirmos. E aonde nós conquistamos esses dois pontos, eu não preciso mais voltar nas futuras reencarnações com tanto peso, né, de dor, de sofrimento e por aí vai. Tudo aquilo que nós vivenciamos. E do contrário, como eu disse, nós temos livre-arbítrio para perder na encarnação. E claro, infelizmente, se vamos analisar o planeta Terra, ainda provas e expiações, e analisemos a população de espíritos que habita este planeta, né, a grande maioria está perdendo oportunidades. Porque nós temos ainda muitas feras internas, muitas coisas negativas. Mas se quisermos ter uma jornada ainda baseada nos equívocos que já cometemos no passado e tantos outros que estamos cometendo na jornada atual, é claro que a nossa existência vai ser baseada em frustrações e, logicamente, desenganos, né? Então, cuidemos, muitas vezes, quando nos abate, né, nos acomete uma insatisfação com tudo, com a vida, com as coisas materiais, principalmente, né? Que às vezes nos desnorteiam, nos bate a rebeldia. Então, muito cuidado. Porque nós temos que ter muito claro, ter ciência, por que eu estou passando por isso. Por isso que nós estamos refletindo a respeito deste tema. Então, que a nossa encarnação não seja de mais frustrações e desenganos, e sim renovação e progresso, que é esta a finalidade. Isso é um ponto. O outro ponto tremendamente importante, né, que a gente desconsidera muitas vezes o grande número de obsediados que existem na Terra. Não só mais aqueles
que são os particulares, como eu digo, aqueles a quem no passado, né, eu fiz alguma coisa equivocada e eles se tornaram meus inimigos, né? E aí, enquanto encarnados, são aqueles que fazem questão de atormentar as nossas vidas. Não é só destes que estamos falando, né? Há toda uma leva de duas populações, encarnados e desencarnados, né? E entre os desencarnados, tem inúmeros irmãos que são contra quando eu quero mudar a minha atitude de vida. São contra a casa espírita, são contra Jesus, são contra o patrono da casa. Tami, mas então nós vamos largar a doutrina espírita. Não quero mais este roteiro de mudança. Não, é aí que nós temos que permanecer. Né? A força, a coragem. Né? Estamos nos ajudando e ajudando estes também. Então, o grande número de obsediados que existe neste planeta é quase a totalidade, né? Com raras exceções. Então, nós temos que lidar, sim, com aqueles irmãos que estão sem o corpo físico, que automaticamente, sem percebermos, nós sintonizamos muito mais com eles com que os benfeitores. Então vejam, se eu estou comprometido com a renovação e o meu progresso, que é a finalidade de estarmos reencarnados, e eu sei do poder que tem o pensamento humano, o poder que tem sentimentos e ações, porque são energias, eu vou sintonizar com quem? A escolha é minha. Eu posso sintonizar com o meu guardião, e os benfeitores, logicamente, que nunca negam assistência, ou eu posso me afinizar e sintonizar, porque se equiparam a mim, todos esses irmãos que são doentes também. Então, a questão da sintonia é algo para ser levado muito em conta, aliás, por todos nós. E, logicamente, que estamos, na atualidade, vivendo dias graves. Mas é interessante que nos perguntemos por que nós estamos passando por esta pandemia. Castigo divino? Jamais. Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, por que estamos sendo assolados? É o testemunho coletivo, como já comentei. E se estamos nesses dias graves, será que a humanidade terrena vem aproveitando as oportunidades para a sua moralidade melhorar, evoluir? Logicamente que não. Senão nós não estaríamos inseridos neste meio atualmente. Então, o destino nosso, do homem e da humanidade, está na mão de cada um de nós. Tá, mas o que tu quer que eu faça? As ferramentas sempre estiveram em nossas mãos. Eu as uso? Nem sempre. Quais são também essas ferramentas maravilhosas? Evangelho, oração, evangelho no lar. Por hora, muitas casas espíritas estão fechadas, mas mesmo assim, quantas há usando o recurso da tecnologia, fazendo seminários, palestras, tudo online, gente. Até a evangelização se promove via online. Então vejam que aí eu vou entrar de novo com a misericórdia divina e quanto Deus nos ama e é bom. Porque nós poderíamos estar cada um de nós isolados em nossos núcleos familiares, porque a pandemia trouxe isso, o isolamento, nós cerceados em nossos lares. Mas o que aconteceu? A tecnologia, ela avançou de tal forma que nós temos este veículo maravilhoso. Então, eu não estou só. Até arrisco dizer que nós, espíritas, nos reunimos muito mais através desta tecnologia, que a internet promoveu e tantas outras ferramentas alavancas, do que presencialmente nas casas. Então, entendamos por que estamos vivenciando esses dias graves, e não esqueçamos
esquecendo jamais qual é a missão do Espiritismo. Restaurar o Evangelho do Mestre. Ora, vejamos, o Evangelho é consolação, gente, né? Resgatar o pensamento filosófico. Por que eu estou passando por isso? O que eu faço aqui? Por que agora? Né? E também auxiliar a ciência. Já notaram, meus irmãos, que pela primeira vez na história da pesquisa, da ciência, vários setores desta área se reuniram por um bem comum, todos pesquisando conjuntamente qual a saída para amenizar a questão da pandemia, a questão da atuação do vírus no organismo humano. Então vejam a beleza disso. Vejam que também que o Espírito exerce a sua missão. Nós esquecemos muitas vezes que esta doutrina maravilhosa tem o tríplice aspecto, os 3 pilares importantes: religião, filosofia e ciência. E aí está. E aí também respondo porque arrisco dizer por que ela é a doutrina mais completa. Justamente por causa destes pilares, né? Que ela se baseia. Né? Que traz o que a nós? O entendimento. O que foi que desencadeou o sofrimento que hoje me abate? E não só o efeito do que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Aos meus olhos, nessa encarnação, eu não mereço. Isso é efeito. Vamos analisar lá atrás o que foi que desencadeou este sofrimento que eu padeço hoje. E isso a doutrina espírita nos orienta, nos esclarece, nos ensina. E aí está um ponto bastante importante. Não culpemos Deus jamais. Deus não tem nada a ver com as nossas turbulências individuais ou coletivas. Deus é amor. Então a dor não é de origem divina. A dor fomos nós mesmos que criamos, não obedecendo às leis universais, que não é só para este planeta, para esta humanidade, mas para toda a criação divina. É tudo tão igualitário que Deus criou as leis naturais, universais, para toda a sua criação. E nós, por mais que ainda num planeta inferior, com uma população ainda também inferior, é as mesmas leis. Então isto torna tudo tão maravilhoso. Vamos fazer direito para que na próxima vez a gente não se perca mais. A nossa próxima encarnação ser melhor e não pior neste quesito que envolve dor. E aí, olha só o que Leon Diniz vai dizer no livro Joana d'Arc, que ele faz uma análise bastante interessante a respeito desse espírito. Ele diz assim, que era imperiosa a necessidade das ocorrências, tal como a história conta, a história de Joana d'Arc. Hoje o espírito humano, por se haver adiantado, deve empenhar-se em lhes dar feições sempre mais belas e puras, em lhes tirar todo o caráter de selvageria e em auferir delas as vantagens que contribuam para enriquecer a herança comum da humanidade. De tal maneira, essas lutas e competências tomarão o feitio de empreendimentos mais e mais nobres e proveitosos, mediante os quais se edificará o futuro. Explico o contexto desta fala de Leon Denis. Muitos podem pensar, mas se a gente olhar a história lá atrás, a própria Joana d'Arc resolveu todo o problema da França numa batalha, numa guerra, onde houve a barbárie, a selvageria que Leon Denis fala. Aqueles tempos foram necessários, infelizmente, mas num contexto importante. Nós sabemos que
Joana d'Arc, ela reencarnou, né, com a missão de colocar no trono francês um rei francês. Isso por que era importante? A França era subjugada à Espanha. Então ela tinha que colocar no trono um rei realmente francês, porque a França tinha que estar preparada para ser no futuro o berço da filosofia, da intelectualidade. Porque Allan Kardec, aquele que conhecemos por Hipólite também, ele precisava nascer num meio mais intelectualizado para ter condições de codificar a doutrina espírita. Então vejam também, mais uma vez, o encadeamento necessário. E claro que hoje não nos cabe mais a selvageria, a guerra, por mais que 2021 nós vejamos, ainda este ímpeto humano de querer guerrear, o ser humano ainda bélico, mas vamos relembrar também que daqui a algum tempo este tipo de irmão, estes espíritos não terão mais lugar, não terão mais como reencarnar neste planeta. Então, é hora, logicamente, da mudança. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: quais os fins a que na realidade visamos nossas vidas múltiplas? Está falando da reencarnação. No decurso da sucessão de nossas existências na Terra e nos outros mundos. Então ali está a resposta. Para que a gente reencarna? Conquista do futuro, para cuidar. Nós temos, isso é um grande conselho, gente, cuidar do desenvolvimento da frouxidão em nós, da preguiça, da inércia, da sensualidade descabida, da sede de sempre estarmos, queremos bem-estar, riqueza, conforto, Por quê? Nós temos que cuidar daqueles 3 últimos pontos ali, porque são fatores que enfraquecem a nossa vontade de querer lutar pela felicidade futura, e embotam a nossa consciência. E olha, isso é importante, gente, porque quem de nós não quer viver no bem bom, não ter problema financeiro, ter o de bom do melhor de eletrodoméstico, de casa, de carro, Quem de nós não quer? Então nós vamos lutar por isso? Vamos, mas este não tem que ser o que me impulsa, o principal móvel de impulso de vida reencarnatória. Porque quando nós desencarnarmos, estas questões todas vão ficar neste plano. E quando eu chegar lá de volta para casa, no plano espiritual, aquela mala que eu levo vai ser uma vergonha. Eu vou abrir, o que vai ter nela? E aí, assim, eu também fiz questão de colocar o que lá em 1800, antigamente, eu não consegui localizar a data, este psicólogo, William James, ele é importante porque, gente, foi ele que implantou na Universidade de Harvard o curso de psicologia. Então, ele foi um dos primeiros psicólogos, inclusive. Mas vejam o quanto assim o pensamento dele estava muito à frente, porque ele dizia assim, quanto à vida, um instinto profundo, impossível de desarraigar-se, nos impede de considerar a vida uma simples farsa ou uma elegante comédia. Diante de tudo que ele via naquela existência, ele se negava a acreditar que a vida era uma só. Ele, sem saber, está falando de reencarnação, gente. Então, assim, isso me traz... assim, eu fico bastante alegre, digamos assim, que pessoas que não eram espíritas, não posso nem afirmar se ele existiu antes da codificação ou depois, mas já tinham esses pensamentos evoluídos e avançados, para falar assim, poxa, não tem como ser uma vida só. Então, me despedindo de vocês, agora vamos colocar um vídeo com uma música, e esta música, ela é bastante importante na minha vida pessoal,
porque nos diz muito. Confesso para vocês que já muito chorei diante das minhas dores, meus problemas, ouvindo esta música. Mas ela tem o poder de nos enquadrar e nos trazer a realidade. O que nós estamos fazendo aqui? Beijo no coração de todos. Tchau. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo. E me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.